Uma informação importante, cheguei a destacar: a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Os deputados ainda vão analisar todas as modificações do Senado. Concluída essa etapa, o texto agora vai para a sanção do presidente Lula, que pode vetar alguns dispositivos. Vamos imediatamente a Brasília, lá está o repórter Bruno Pinheiro, vai trazer todos os detalhes para a gente. Bem-vindo, Bruno. Ótima noite também a você, a quem nos acompanha. Resultado, então, histórico, na verdade, essa regulamentação da reforma aqui na Câmara dos Deputados, essa reta final do ano, antes do recesso, uma espécie de um esforço concentrado. Essa votação chegou a ser iniciada com essa retomada na noite de ontem, se estendeu até às 22 horas, mas Arthur Lira entendeu que não tinha o número de parlamentares aqui no plenário suficiente para essa discussão. Hoje retomou essa discussão por volta das 4 da tarde e agora às 6h30, então, portanto, cerca de 20 minutos, veio esse resultado. Foi aprovado esse relatório do deputado Reginaldo Lopes. Agora, essas alterações que foram feitas lá no Senado, elas ainda estão sendo analisadas neste momento. Mas a Câmara dos Deputados acabou inserindo novamente nessa discussão refrigerantes, o que vem com açúcar. Haverá um imposto, sim, que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, que é o entendimento por parte do governo. Se tiver esse imposto, haverá uma redução no consumo, do que afeta a saúde do contribuinte, o que seria, para quem está em casa nos entender. Então isso também foi colocado e também reduziu ali em 60% que estava sobre o saneamento. Isso também foi retirado. Houve uma outra discussão sobre armas de fogo, que lá no Senado o governo sofreu uma derrota. O relator Reginaldo Lopes disse que não tem como levar essa discussão sobre armas de fogo para essa discussão em relação à ideologia, que isso é algo econômico e não ideológico, que era necessário sim colocar o imposto em relação a armas de fogo. Randolfo Rodrigues, na última semana, chegou a fazer uma fala que, historicamente, aqui será o único lugar do mundo que comprar uma flor será muito mais caro do que comprar uma arma de fogo, porque o imposto sobre a flor será muito maior do que em relação às armas. Então aqui a imagem de momento, o Arthur Lira já se retirou para uma reunião, Hugo Mota está nesse momento fazendo o seu discurso e a gente vê que em volta ali, no entorno do relator Reginaldo Lopes, tem muita discussão. Lá na parte de fora, no Salão Verde, vários representantes de diversos setores vieram para o Congresso Nacional para tentar indicar alguma emenda, alguma alteração, alguma sugestão para defender algum setor, algo muito normal, o verdadeiro lobby que acontece quando um assunto tão importante quanto esse acontece aqui. Agora, assim que encerrar essa discussão sobre a reforma, haverá uma outra análise, que é de autoria do deputado José Guimarães, líder do governo. E qual é o objetivo? É uma que gera muita discussão, é uma tentativa do governo de reter 8 fundos, que são o fundo das Forças Armadas. Esses fundos, durante 5 anos, ficarão retidos e esses valores desses fundos serão utilizados de livre entendimento do governo federal. Conversei com representantes da Força Aérea, inclusive, que reclamam que esse fundo retido pelo governo federal vai complicar e colocar em risco, inclusive, a segurança do espaço aéreo, que hoje tem 98% de confiabilidade, e outros setores também. Então hoje a agenda econômica em discussão e o interesse do governo em finalizar essa regulamentação de uma reforma que há quase 40 anos foi discutida aqui nos corredores do Congresso Nacional. Daniel Caniato. Agora, Bruno, só mais 2 aspectos. Você falou que os deputados ainda debatem aquelas alterações que foram feitas pelos senadores, essas emendas, essas adições ao texto original. Essa finalização deve acontecer em quanto tempo? Esse debate que acontece em relação a essas alterações? Ainda hoje isso vai levar... Pois não. Sim, Caniato, diga. Não, pode concluir. Essa votação adicional deve ser concluída daqui a pouco. E tem alguma sinalização sobre a apreciação do presidente da República? Porque sempre se especula, deve vetar um trecho, já tem algum tipo de sinalização por parte do Executivo?
ainda hoje essa finalização, a expectativa de ser uma noite longa, inclusive ontem, que não foi nem o final, mas encerrou às 22 horas hoje, que tem uma agenda extensa. Amanhã tem também uma sessão do Congresso marcada para logo cedo, nas primeiras horas. Então, o que se espera é que vá até depois das 11 horas da noite de hoje, essa votação sobre essa regulamentação. Aí, na sequência, será enviado então para o Palácio do Planalto e vem a sanção do presidente da República. É importante relembrar que Lula só vai retornar para a capital federal na quinta-feira. Então, somente na quinta-feira, quando ele retornar de alta aí de São Paulo, é que nós vamos ter informações de quanto tempo então será sancionado. Então, aguardar hoje essa regulamentação. Repito que ainda está muito movimentado. Nesse momento, são 458 parlamentares que registram aqui no plenário. É um número alto para uma terça-feira, início de semana, mas é importante salientar que essa é a última semana antes do recesso aqui do Congresso Nacional, últimas votações sobre o comando de Arthur Lira, e aí quando retornarem em 2025, já com uma eleição da nova mesa diretora, essa composição, inclusive com o nome de Hugo Mota, que vem ganhando favoritismo nas últimas semanas aqui na Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro, ao vivo de Brasília, trazendo os detalhes dessa aprovação por parte dos deputados, projeto da regulamentação da reforma tributária, mas os debates continuam em relação aos textos que foram alterados pelos senadores. Os deputados continuam nessa apreciação.